Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Getro.com.br, Wannabe Nerd. Estamos aqui, último dia do Festival de Sundance, último dia, segundo e último dia do final de semana dos filmes premiados, e hoje foi o dia dos filmes quietos, com exceção do documentário, que é o vídeo anterior aqui. Os outros 3 filmes foram filmes muito quietos, foram filmes muito calmos e que para muitas pessoas eram considerados filmes muito devagar. Mas vamos começar por um deles que foi o vencedor do prêmio, na verdade, de filme internacional, de filme de ficção, né, internacional, que foi o Tama, filme da Bolívia. Bom, então, filme boliviano. O Tama conta a história de um casal indígenas bolivianos que moram no altiplano, sozinhos, ainda isolados, perto de uma vila muito pequena que está tendo problema de abastecimento de água, né? E então tá todo mundo começando a abandonar, tá todo mundo começando a migrar para a cidade, e o casal tá querendo ficar lá por questões ali da relação com a terra e as suas tradições, e etc, etc, etc. Só que faz um ano que não chove, tá tendo muita dificuldade, e o Virgínio, o seu Virgínio, na verdade, que é o patriarca ali da família, tá doente. E as coisas estão começando a ficar difíceis, e no meio dessa história toda vem o neto, né, visitá-los, que não se dá bem com a avó, e tá tentando, na verdade, convencer a avó a ir e levar o avô com eles para morar com eles na cidade, né? Então o filme faz um debate muito, eu diria, profundo, assim, mas sutil, entre tradição e modernidade, a relação com a terra e os desafios da natureza. Obviamente tem, né, o fato de não chover, né, de ser uma seca totalmente fora do padrão, leva também para as questões ambientais e de aquecimento global. Fora que na Bolívia a questão da disputa da água e do abastecimento de água no altiplano sempre foi uma disputa política importantíssima, inclusive com repercussões lá do que aconteceu nos anos 90 e que mais tarde acabou levando o então Evo Morales ao poder. Mas, ao mesmo tempo, esse filme, o altiplano é uma paisagem diferente, o povo dali é diferente, a cultura é diferente, mas falando em termos de macroestrutura, é muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, em Vidas Secas, né, tanto no romance quanto no filme do Cinema Novo, no sertão nordestino brasileiro naquele momento, né, em que a seca estava empurrando então as pessoas, os pequenos produtores, as pessoas totalmente ligadas à terra no interior, a migrarem para as grandes cidades. E tranquilamente o Tama poderia ser um filme do Cinema Novo brasileiro, por exemplo. E eu estou falando isso como um elogio, não para falar de uma questão de falta de originalidade. 90% do filme talvez gira em torno do casal e do seu neto, né? Tem outros personagens, né? Pessoas na vila e pessoas que eles encontram, que eles falam para tentar em busca de água e coisas da dinâmica política local e da migração, etc, etc, etc. Mas o filme depende muito da atuação dessas pessoas, porque não é um filme carregado de diálogos, né? Então as coisas estão muito nos gestos e são coisas muito sutis e que precisam ser expressadas muito pelo hábito, assim, da rotina daquelas pessoas. Fotografia maravilhosa também, né? Explorando todas as paisagens do altiplano. Eu acho que é o terceiro ou quarto filme que eu vou falar aqui, né? De como a fotografia explora, na verdade, os planos abertos para mostrar a pequenez das pessoas diante da imensidão da natureza ou da imensidão do desafio que a natureza está impondo. Ficou muito bonito, apesar de ter uma temperatura de cor mais quente, né? Porque estamos falando ali de um período seco, então o filme é mais amarelado, assim, mais alaranjado, né? Mas que faz todo sentido com a estética que está colocando ali. Excelente filme, acho que mereceu o prêmio de melhor filme internacional. Portanto, o Tama fica com 5 estrelas de 5.